entendimento dele sobre a vida dos irmãos, acrescentar graça, virtude e poder, em nome de Jesus. Amém? Vamos concluir a pregação, né? No qual sábado passado nós estávamos falando sobre a vontade do nosso Deus, né? Nós temos vontades, né? Comentamos que nós temos muitas vontades, né, irmão? Temos muitas vontades em nosso ser, né? Mas muitas vezes as nossas vontades não são as vontades do nosso Deus, né? Não é verdade? Muitas vezes, hoje nós temos entendimento, né? Que Jesus, ele falou assim, que ele veio para que nós pudéssemos ter entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos. Isso é em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer dizer, antes nós não sabíamos como proceder, né? Antes nós não sabíamos, né? Como proceder em qualquer lugar que nós estivéssemos, em alguma coisa que nós fôssemos fazer, que é da nossa vontade. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso é da vontade? Nós nem sequer falávamos assim, será que é da vontade de Deus? Né? Não é verdade? Será que isso é da vontade de Deus? Hoje, nós compreendemos pela pregação do Evangelho, né? E a palavra nos diz que nós não somos de nós fomos comprados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. O homem, irmão, ele é comprado não para fazer a vontade dele, né? Dele próprio. Ele foi comprado para fazer a vontade daquele que o comprou. Não é verdade? Ou seja, a vontade de Cristo, a vontade de Deus, para que nós possamos viver. Ah, irmão, mas eu já estou vivendo. Não, você não está vivendo, né? Para Deus você não está vivendo. Para o mundo acha que está vivendo, né? As pessoas acham que estão vivendo, mas elas não estão vivendo, pois nem para Deus elas nasceram ainda, né? Nem para Deus elas nasceram. Por quê? Porque não fazem a vontade de Deus, que não fazem a vontade de Cristo, a vontade das coisas que são de cima, e sim das que são da terra, do mundo, né? Do mundo. E é fácil, hoje é fácil para nós. Obrigado. Se você for lá em 1 João capítulo 2, os irmãos abram lá. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com seu grande amor com que o Senhor nos amou, assim nós também, Senhor, queremos proceder, porque o Senhor nos ensinou. E o Senhor não nos ensinou para que não viéssemos fazer, Senhor, mas o Senhor nos ensinou para que nós viéssemos proceder da mesma forma. Por isso, Senhor, toma posse do nosso ser, toma posse do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Opera o teu querer e o teu efetuar, fazendo a obra em nossas vidas, que nós mesmos não podemos fazer, mas o teu Espírito Santo, ele pode fazer tanto, muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Enxerta em nós, Senhor Jesus, as tuas palavras de vida, em nome de Jesus. Sela, Senhor Jesus, em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente, em nossos corações, as tuas palavras, Senhor, porque o Senhor disse que as Escrituras, Senhor Jesus, cuidais nelas, Senhor Jesus, nós temos que cuidar nelas, porque nelas nós temos a vida eterna, Senhor. A tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui no versículo 15, irmão, o apóstolo João, né, pelo Espírito Santo, ele escreve assim, ó: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está? Então, se o amor do Pai não está nele, por quê? Porque ele ama o mundo. Quer dizer, todo aquele que ama o mundo, ele não vai fazer a vontade do Pai. Vai? Não vai. Quem ama o mundo, é impossível
fazer a vontade do Pai. Não tem como. Por quê? Porque ele vai estar na vontade do mundo, na vontade da carne e dos pensamentos. Como diz lá em Efésios 2, né? Quando nós não tínhamos a Cristo, nós fazíamos a vontade da nossa carne, né? E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Não é verdade? E todas aquelas coisas se encontravam onde? No mundo. Todas aquelas coisas que nós fazíamos e que os homens ainda fazem sem Cristo, sem Deus, quer dizer, é do mundo, não é de Deus. Por isso, pelo Espírito Santo, o apóstolo ele nos escreveu: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, né? Porque tudo que há no mundo não é da vontade de Deus. E aí a pessoa, não sei se vocês já pegaram alguém que falou assim: mas tudo isso aí Deus, ele fez para a gente, como é que é? Usufruir, né? Para a gente usufruir, para a gente, será? Acho que não, hein? Porque Deus ele tem uma coisa muito melhor para nós. Não foi para nós usufruirmos. Porque se nós vemos, né, irmão, o mundo é bonito, né? O mundo não é feio, né? É bonito, né? Não é verdade? No mundo, irmão, tem muitas coisas boas aos olhos da carne, porque do Espírito não, né? Então, aos olhos de Deus, não tem nada de bom aqui. E é por isso que Jesus, certa vez, ele nos disse, né, que nós não éramos para temer, porque na casa do Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E ele disse que se aproximava o príncipe deste mundo. Por isso, era necessário que ele fosse ao Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir, né, e habitar dentro de nós. Quer dizer, se fosse do Pai, por que o príncipe, ele teria dito: o príncipe deste mundo está chegando aí, né? Quer dizer, ele caiu de lá como um raio, ele caiu de lá de cima como um raio aqui para a terra. Aí já é outra pregação, né? Mas, por que não devemos amar o mundo? Porque as coisas que há no mundo não são concernentes às coisas de Deus. Por isso, né, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quer dizer, antes de Cristo, todos nós, né, fazíamos isso aqui, essas coisas aqui, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, aqueles que querem fazer a vontade do mundo, não tem como agradar a Deus. Não tem como. Não tem como. E aí fala assim, no 17: e o mundo passa, e as suas consciências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus, né? Então nós, como cristãos, o nosso intuito, o nosso, né, temos que estar atentos, sóbrios, reter firme a palavra que nos foi confiada, que já nos foi anunciada. Para quê? Para que possamos satisfazer não mais as nossas vontades, mas a vontade daquele que nos comprou, que não somos mais de nós mesmos. Quer dizer, nunca fomos. Como assim não fomos mais de nós mesmos? Nunca fomos. Nós éramos liderados por outros espíritos, a qual está lá em Mateus 12:43, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ou seja, se ele saiu é porque ele estava dentro do homem, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos, né? Fazendo as coisas do mundo, e era inimigo de Deus. Quer dizer, não tinha vontade do Pai ali. A vontade do Pai, quer ver, nós terminamos no culto passado em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano.
1 Tessalonicenses, capítulo 4. Acho que foi isso. Isso mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, no versículo 1 em diante, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, toda alma, né? Todo homem, mulher, criança, ancião, que chega aqui, irmãos, ela é doutrinada, né, a andar segundo o quê? Segundo a nossa vontade? Não, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade da palavra, né? Porque quando chega aqui, nós não vamos falar, eu acho que você tem que fazer assim, assim, assado. Eu acho que você tem que proceder dessa maneira. Não. Algum irmão já pregou para vocês desse jeito? Eu acho que você tem que fazer dessa maneira? Não, né, irmãos? Eu creio que não. Mas é conforme o que está escrito. A pessoa tem dúvidas, todos nós temos dúvidas, mas a dúvida ela é tirada onde? No Evangelho, na palavra. O pastor, os cooperadores, né, estão aptos, né, para pregar o Evangelho e tirar toda dúvida, segundo aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo segundo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Então, assim os irmãos, eles escreveram aqui, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Então, não é somente receber, né, a palavra, mas é também andar assim como você a recebeu. Não é verdade? É assim que nós vamos fazer a vontade do Pai. Porque se foi da vontade do Pai, Jesus vir, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele entregou a nós, para que nós pudéssemos dar seguimento, né, nos restinhos das suas aflições, assim nós temos que fazer. Assim o cristão tem que fazer, né? Mas eu não posso fazer se eu satisfazer mais as minhas vontades e esquecer das vontades de Deus. Porque o bom, irmão, é que esteja 100% na vontade de Deus, né? 100%. Mas estamos lutando para isso. Estamos lutando, queremos. A nossa alma almeja, nosso espírito almeja. Mas tem uma coisa que batalha, né, contra o nosso espírito, contra a nossa alma, a nossa carne, porque não é a vontade da nossa carne, né? Não é a vontade da carne estar aqui, irmãos. Não é a vontade da nossa carne dobrar nos nossos joelhos e orarmos a Deus, pelo menos 20 minutinhos, né? Não é a vontade da nossa carne, irmão, né, perdoar, não é verdade? Amar o nosso próximo, não é. É a vontade da nossa carne? Não é. A vontade da nossa carne é se satisfazer dos prazeres mundanos, é estar na sombra e água fresca, né? É descansar, descanso, dinheiro, riqueza, material. Essa é a vontade da nossa carne, é usufruir do mundo. Essa é a vontade da nossa carne. O bom é que nós venhamos estar 100% na vontade do Pai, né? Mas temos que lutar para isso. E mortificar a nossa carne, mortificar a vontade dela, dos nossos pensamentos, né? Então, assim andai, né? Para que continueis a progredir cada vez mais. Então, temos que progredir, né? Cada vez que nós mortificamos a vontade dela, né, e satisfazemos a vontade do Pai, a vontade do Espírito, nós progredimos um pouquinho mais. Esses dias aí, eu esqueci, já acho que com a segunda ou a terceira vez que eu esqueci o celular. E o celular, irmão,
para quem sabe usar, ele é uma ferramenta, né? Para quem sabe usar. Uma ferramenta que muitas vezes você grava ali muitas coisas do seu trabalho, né? Quer dizer, antes era agenda, né? Você escrevia muito. Hoje não, tem o celular, tem as anotações, tem os números para quem você ligar, tem as contas do banco, né? Tem muitas coisas para quem sabe usar, né, irmão? E eu esqueci o celular. E fora do serviço, tem clientes. E cliente ligando, eu esqueci o celular. Mas não voltei para pegar. Eu falei, esqueci o celular? Vai ficar lá. A minha esposa pensou até que eu iria buscar na hora do almoço. Eu falei, quem é que vai buscar celular na hora do almoço? Quer dizer, foi assim um jejum de celular. Fui para o curso, voltei 10h20 da noite, o celular em casa. Então, quer dizer, eu mortifiquei a vontade da minha carne, porque a vontade da minha carne era de estar lá no YouTube, lá, passando o dedinho, né? Passando o dedinho. Infelizmente, hoje é assim, irmão. Hoje é assim. Eu tenho uma Bíblia no celular aqui, né? Tem algumas traduções que é bem interessante, não é verdade? Mas você lê malemar um capítulo, daqui a pouco o YouTube toma posse. Aí vai o dedinho, vai, dedinho, vai. É assim, irmão. Mas o que é que nós temos que fazer? Fazer essa porcentagem, né, virar, quer dizer, virar o jogo. Menos YouTube, mais palavra, mais louvor, mais oração, mais intercessão, mais preocupação com nossos irmãos, com o nosso próximo. Irmão, como é que você está? Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, como é que o irmão está? O irmão não veio no culto, o que é que aconteceu? Então tudo isso, irmão, tudo isso é uma trajetória, né? É o que nós temos que fazer. Mas não, o YouTube toma posse muitas vezes. E o dedinho não para de jogar para cima, jogar para baixo, né? É assim, eu falo isso porque é realidade. E contra fatos não há argumento, né? Contra fatos não há argumento. E aqui, ó, no versículo 3, no versículo 2, né? Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Onde está a prostituição? No mundo. Nesse mundão aí, né? As pessoas falam, esse mundão de Deus. Mas não é de Deus não. Acaba não, mundão, né? É a nova essa aí, né? Acaba não, mundão. Porque muitos falam assim, né? Mas, irmão, um dia Jesus irá. E está mais perto do que quando aceitamos a fé. Mais perto. E Ele nos diz, para que nós possamos andar aqui assim como Ele tem nos ensinado, né? Buscando qual é a agradável vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem são os gentios e figura hoje? São os do mundão. São os que se satisfazem com as coisas do mundo, né? Satisfazem com as coisas do mundo, que Deus deixou para a gente, né, se satisfazer. Deus deixou para a gente, né, se alegrar. Deus deixou para você se alegrar e no outro dia está com a sua cabeça explodindo? Acho que Deus não deixou isso. Claro que não. Que Deus, Ele disse, o apóstolo mesmo, pelo Espírito Santo, que a vontade dEle é a nossa santificação. Em 1 Timóteo 2 diz que essa é a vontade de Deus,
né? Que todos os homens sejam santos. Nós podemos dizer assim, né? Sejam santos, porque a vontade dele é a nossa santificação, ou seja, a nossa salvação, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ou seja, façam a sua vontade, o seu desejo. E a vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos granjear almas, é que nós venhamos ser pescadores de homens, que nós venhamos tirar as almas das garras de Satanás. É porque foi para isso que Jesus veio, para nos tirar das garras dele. Porque um dia nós estávamos nas garras dos demônios. Um dia nós estávamos em trevas e assentados na região em sombra da morte, onde tinha como que se diz? Só tinha uma certeza. E essa certeza era a condenação eterna. Essa era a única certeza, irmão, sem Jesus. Sem Jesus, a única certeza do homem era que toda a boca estivesse fechada e todo mundo fosse condenável diante de Deus. Essa era a certeza. Mas Jesus, ele veio para nos arrancar das mãos do diabo. E é isso que ele quer que nós venhamos fazer. Arrancar as almas das mãos de Satanás. Arrancar, né, irmãos? Aqueles que creem e que têm um firme propósito de guardar os seus mandamentos. De guardar, ou seja, aqueles que estão cansados, né? De o que Jesus falou, né? Aqueles que estiver, eu vim para os cansados, os abatidos, oprimidos, né? Ele veio para esse, aquele que estiver cansado de toda essa nojeira que há neste mundo aí, ó, vem. Aqui, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Essa é a vontade dele. Ou seja, a vontade de Deus para nós não temos nem palavra para dizer que é a mais extraordinária possível, de bom, de melhor, sabe, irmãos? Nós não temos nem palavras, mas nós vamos aprender, né? A honrar e bendizer ao Senhor Jesus, como temos que honrar e bendizer, né, irmãos? Porque nada que fizermos aqui é demais, ou seja, temos que fazer muito mais, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, pelo que Ele fez pelos homens, né? Então no 4, né, para sair daqui, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus, Aqui em Hebreus capítulo 10, Hebreus, né? Hebreus. Não, mano, é isso não. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Isso mesmo. Versículo 1 em diante diz assim, ó: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou do pecado, para que, no seu tempo que vos resta na carne,
Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Então, a nossa carne, né, como fala lá em Gálatas, puxa para um lado, né, e o nosso espírito puxa para o outro. E fica aquela corda, né, aquela cabo de guerra. Fica aquele cabo de guerra. Quer ver? Abram lá em Gálatas. Depois nós vamos voltar aqui em 1 Pedro. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 16. Diz aí, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, irmãos, aqueles que são guiados pela carne, né, não pode agradar a Deus. Por quê? Não fazem a vontade de Deus. Então há uma luta aí, né? Que só quem pode nos ajudar é o Espírito Santo que nos foi deixado. É Jesus que intercede por nós. Ele está com o Pai, mas ele intercede por nós. E o Espírito Santo, a mesma coisa, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos nos entregar, ou seja, desistir, porque tem hora que o negócio pega, né? Oh, Senhor Jesus, dai graça, né? Fica assim, oh Jesus, e o corpo parece que amolece, né? É ruim até de você falar Jesus, né? Eu falo, parece que está grogue. Parece que está grogue. Tem que falar com firmeza, irmão, e destronizar pelo nome de Jesus todo espírito maligno, todo desânimo, toda frieza, toda mornidão, para que o Espírito Santo possa tomar posse e possa fazer a vontade dele em nós. Tem que ser desse jeito. O reino, não se esqueçam, o reino de Deus, ele é tomado à força, irmão. Então nós temos que empregar força, ou como eu disse, né, quando nós estamos cansados, nós vamos trabalhar, né, vamos trabalhar daquele jeito, né, irmão, mas vamos, não vamos? Por quê? Tem conta para pagar, né, tem, às vezes lá, o armário lá está acabando as coisas, né, acabando a mistura, na verdade, acabando aqueles petiscos lá. Petisco é para cachorro, né, irmão? Perdão, irmão. É o que mesmo? Os guloseimas. Perdão, irmão. É que eu ouço tanto essas coisas que... Guloseimas, né? Uma bolachinha, e vai acabando, você vai abrindo. A minha filha mesmo tem hora que ela chega no armário, ela abre assim, olha para cima, olha para baixo, fala, não tem nada para comer. Tá vendo? Quem disse que não tem nada para comer? Tem arroz e feijão. Mas eu sei o que ela queria, né? Então, vai lá, Leonardo, fala para o meu filho, vai lá, compra lá bolacha, compra lá alguma coisa para vocês comerem aí. Ela fala, não tem nada para comer. Falo, como que não tem nada para comer, menino? Mas no nosso tempo, irmãos, no nosso tempo não tinha isso, né? Não tinha isso. Quando tinha uma bolacha, às vezes era 5, 6, 7 irmãos, era para dividir entre todos. É ou não era? Era assim ou não era? Quando tinha. Era para dividir entre todos. Esses pedaços de gente hoje pegam um pacote para cada um. Meu Deus do céu. E aí quando é na hora do almoço, né, irmão? Na hora do almoço aí não quer. Por quê? Já está cheio, né? Cheio de, diz que é bolacha de chocolate, mas não é bolacha de chocolate, coisa nenhuma, é sebo. Está cheio de sebo na barriga. Mas no nosso tempo era assim, né? Pois é, irmãos. Pois é. Há muitas coisas que envolvem
as lutas, né? As aflições. Então nós temos que, mesmo com o corpo cansado, todo quebrado, a gente vai e levanta para poder ir trabalhar, né, irmão? Mas quando é para as coisas de Deus, nós temos que sair vitoriosos também, irmãos. Quando é para as coisas do Senhor Jesus Cristo, irmão, nós temos que empregar força. Eu já falo logo, eu vou confessar aqui diante da igreja, quando é nas orações, que a irmã prepara a oração, oxe, eu passo direto. Aí eu falo para minha esposa, por que você não me chamou? Eu falei, eu te dei um toque, você fez só um. Eu te dei um toque, mas aí quando é de manhã eu oro. Mas naquele horário que foi estipulado, Jesus, eu passo direto. Acho que só teve uma vez que eu consegui. Uma vez, mas quando eu acordo, aí eu oro. Para que possa, né? Mas eu sou, irmão, sou muito pecador. Eu preciso da graça do Senhor Jesus Cristo. Preciso de vencer, né? A minha carne, a vontade dos meus pensamentos, a cada dia, a cada momento. Essa pregação, primeiramente, é para mim. Primeiramente é para mim, irmão. Eu não posso deixar de anunciar. Paulo, ele disse assim, ai de mim, se não anunciar o evangelho, ai de mim. Se Paulo, irmão, Paulo com toda a sua trajetória, os nossos irmãos apóstolos, disse isso, quem sou eu na fila do pão? Só ninguém, irmão. Eu preciso muito mais de Cristo. Eu preciso muito mais fazer a vontade do Pai, de nosso Pai que está nos céus. Preciso muito mais, né? Então, aqui fala, né? Então, volta lá em 1 Pedro 4. Vamos encerrar aqui. Primeira Pedro 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deus, Ele quer que você se revista da armadura dele, que você esteja revestido da couraça da justiça, o capacete da fé, que você esteja nas suas mãos o escudo, né? a espada, que é a sua palavra, Ele quer que você esteja revestido para combater, né, as astutas ciladas de Satanás, para combater todas as setas, todos os dardos inflamados. Ele quer que você esteja revestido, irmão. E quando Ele vier, você esteja com as suas vestes brancas. Suas vestes. Esteja, né, vestido. Né? Olha só. No 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções com concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações.
cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Então é isso. Assim como nós recebemos, assim nós temos que proceder, segundo a vontade do nosso Deus. Ele quer que nós sejamos o quê? Olha aqui, mas sobretudo tem de ardente caridade. Ele quer que nós sejamos caridosos, como Ele foi conosco. Ele teve muito amor, muita caridade. A sua caridade é infinita para conosco, né? Mas sobretudo tem de ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa cada dia multiplicar a sua sabedoria, né? Que os irmãos possam mastigar mais a palavra, cada palavra que é pregada, para que possam progredir mais em espírito, e assim possam fazer a vontade do Pai que está nos céus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo abençoa